Graça e a paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Gerson e eu vim falar um pouco aqui sobre o meu testemunho, né? Como era a minha vida antes do encontro, como foi o meu encontro e como foi o meu pós-encontro, né? São etapas que todos nós passamos, enfrentamos. Então, antes do meu encontro, antes da minha vida com Deus, eu sou de uma família pequena, meu pai, minha mãe, meu falecido irmão e eu, éramos apenas nós. Eu tinha uma vida muito boa, uma vida muito tranquila. Meu pai, ele sempre teve o comércio dele, então nossa situação em casa nunca foi uma situação de dificuldade, a gente sempre teve o que a gente precisava. Nós não éramos ricos, mas éramos prósperos, né? Eu não tive uma infância sofrida, eu não passei por traumas, eu tive uma infância muito boa, uma vida muito boa, como eu falei para vocês. Mas, durante o passar dos anos, o inimigo ele foi entrando na nossa casa. Meus pais divorciaram, meu irmão começou a pender para o lado do crime e o inimigo destruiu a nossa casa e arrebentou com a nossa família. Meu irmão foi preso, muito jovem, com 15 anos, ficou 3 anos na FEBEM e meus pais separados, nós íamos, visitávamos, apoiamos ele durante esse tempo, demos todo o apoio, o amparo para ele, mas, infelizmente, ele não mudou a vida dele. Então, 12 anos atrás, eu perdi ele para essa vida que ele escolheu viver. Ele foi assassinado numa tarde e eu lembro que a nossa última conversa foi muito dura. Eu fui muito duro com ele. Disse para ele coisas que eu não deveria. Mas aquele sentimento que muitas pessoas falam que tem, que a gente sente quando vai acontecer algo com alguém que a gente ama, eu não senti aquilo em nenhum momento. Então, mais ou menos 1 hora antes da morte dele, nós tivemos essa briga. E ele faleceu logo após, e durante muitos anos da minha vida, eu carreguei aquilo comigo. Eu não sou responsável pela morte dele, e eu sempre soube disso. Eu fiz tudo o que eu podia fazer por ele. Mas aquelas últimas palavras eram marcas que estavam aqui e não saíam daqui. Então, eu comecei a ir para a noite, eu comecei as festas, eu comecei com a bebida. Eu nunca fui um usuário de drogas ilícitas, não. Nunca pendi para esse lado. Mas eu tinha um vazio que eu tentei preencher de várias formas dentro de mim. De muitas formas. E nada preenchia. Eu conhecia a Renata, que é minha esposa hoje. Nós vivemos uma vida, um bom tempo juntos antes da nossa vida com Deus. Nós tínhamos já uns 8 anos de relacionamento. Quando ela, pelos motivos dela, resolveu ir numa célula e começar a congregar, quando ela converteu. E ela muitas vezes tentou me trazer com ela, mas eu sempre rejeitei. Na verdade, porque eu procurei muitas saídas, muitas alternativas para preencher aquele vazio que eu tinha da morte do meu irmão. E eu nunca achei nenhuma. E eu tinha muito medo que Jesus também não preenchesse, porque aí nada mais me restaria para fazer. Eu sobrevivia os meus dias. Eu não digo que eu cheguei a ter uma depressão, acho que não, porque eu nunca fiquei trancado dentro de um quarto. Mas eu vivia os meus dias despreocupado se haveria um próximo dia. Não importava para mim. Eu sobrevivia. Então a minha esposa veio, ela passou pelo encontro, ela converteu, ela continuou congregando e a vida dela foi mudando. Algo nela foi mudando. E eu percebi isso dentro da minha casa. Nós tínhamos um bom relacionamento. Eu não vim também porque o nosso casamento estava prestes a acabar. Tínhamos nossas brigas, como todo casal tem, mas nós vivíamos um bom relacionamento.
Porém, chegou num ponto que o que ela estava vivendo era diferente do que eu vivia. E aí começou as brigas e a resistência dentro de casa. E ela sempre foi uma mulher muito sábia, assim, louvo a Deus pela vida dela, porque ela sempre teve mansidão para tratar comigo. Ela me convidou muitas vezes para o encontro, e eu resisti todas elas. Até que um dia, a gente teve uma briga muito feia de madrugada, e eu disse assim, ok, eu vou aceitar ir para o encontro. E a primeira decisão que eu tomei foi de vir com o coração aberto. Eu não sabia o que ia acontecer, não sabia se iria acontecer, mas eu decidi vir com o coração aberto a receber tudo que Deus tinha para me oferecer. E eu vim para o meu encontro, na época era num sítio lá em Triunfo, fui para lá, passei meu final de semana lá, o encontro começou, eu estava muito assustado, eu não gostava de estar ali, eu não queria estar ali, mas eu estava ali, porque eu não gostava da igreja, eu não gostava dos crentes, eu não gostava de ninguém ali, só da minha esposa e do meu cunhado. Mas os irmãos sabiam, nosso pastor, o obreiro Jonas, eram pessoas mais próximas, assim. Eles sabiam disso, mas eles nunca me trataram diferente por eu não gostar dos crentes. Eu fui para o meu encontro, eu comecei o meu encontro muito duro, assim, muito frio, eu não entendia ainda. Meu anjo da guarda eu não conhecia, eu sempre fui um cara muito difícil para falar da minha vida, sempre fui alguém muito fechado para falar sobre a minha vida com qualquer pessoa, com a minha mãe, com meu pai, com a minha esposa. Então, como que eu ia abrir meu coração para alguém que eu nunca tinha visto? Eu resisti ao meu anjo, eu pedi para trocar o meu anjo no encontro, meu anjo foi trocado, e eu passei pelo meu encontro. E algo começou a mudar em mim naquele final de semana. Eu comecei a entender o que estava acontecendo. Comecei a entender alguns processos do final de semana. Processo de te libertar de algumas coisas, um processo de liberar perdões, de pedir perdões, de se perdoar, algo que eu precisava muito, muito, muito. Eu vou dar um spoiler aqui rapidinho, tem uma palavra que se chama cura da alma. Eu lembro que no meu encontro, quem pregou aquela palavra foi a Bárbara, filha do nosso pastor, esposa do obreiro Jonas. Aquela palavra falou muito comigo, porque eu entendi que eu tinha uma ferida na minha alma, que era a morte do meu irmão. E que eu precisava permitir aquela ferida se curar em mim. Eu nunca esqueceria. É como uma cicatriz. Você sempre vai ter ela, mas você toca nela, ela não te machuca mais. Foi aonde me quebrou no meu encontro. E eu comecei a receber muito da parte de Deus naquele final de semana. Eu não chorava, eu comecei a chorar. Eu comecei a babar no ombro do meu anjo. Olha, Deus, né? Deus fazendo. Então, aquela casca dura, aquela coisa quebrou. Depois daquela palavra, quebrou. Eu tenho certeza, para aqueles que passaram pelo encontro de agora, em algum momento aconteceu a mesma coisa com vocês. E para aqueles que vão passar, em algum momento vai acontecer também com vocês. É inevitável. Deus te pega de alguma forma em algum momento. Inevitável. E talvez, para vocês que passaram pelo encontro agora no final de semana, vocês estejam pensando assim, meu Deus, mas nada mudou na minha vida ainda. Mudou. Mudou. Vocês saíram daqui sabendo que vocês são salvos. Vocês saíram daqui sabendo que nenhuma condenação há para vocês. Vocês saíram daqui sabendo que vocês podem tudo aquilo, tudo naquele que fortalece vocês. Por mais que vocês achem que nada mudou, mudou. Vocês são novas pessoas, vocês hoje são filhos. Algumas mudanças são instantâneas nas nossas vidas. Outras precisam de um tratamento maior. Eu saí do meu encontro, a decisão que eu tomei, imediato, algo que Deus mudou em mim, eu tinha o meu relacionamento com a minha esposa congregava, ela queria batizar, mas nós não éramos casados, então ela não podia batizar. E eu não queria casar, porque a gente já morava junto, para mim já era um casamento, não precisava do papel, não precisava. Quando eu saí do meu encontro, a primeira decisão que eu tomei, eu quero batizar. Para mim batizar, eu preciso casar. Então vamos casar, mulher. Foi a primeira decisão, algo instantâneo. Deus mudou em mim de imediato. Mas muitas coisas que eu vivo na minha vida hoje não mudaram naquele final de semana. Foram mudando de glória em glória.
O que nós precisamos fazer? Permanecer. Então, hoje, agora em novembro, vai fazer 3 anos que eu me converti. 3 anos. Muita coisa mudou, muita coisa ainda precisa mudar. E assim vai ser. Nesses 3 anos, eu vivo algo que eu nunca imaginei viver na minha vida, porque eu odiava a igreja, eu odiava os crentes, eu não gostava. Eu nunca pensei em viver o que eu vivo hoje. E um dia, Deus tocou no meu coração, nós resolvemos receber a célula em casa, nos tornamos anfitriões, eu passei a ser um líder em treinamento, eu comecei a liderar uma célula, hoje eu faço parte da liderança da equipe do louvor, e eu faço um seminário pastoral, porque eu entendi, eu recebi um chamado de Deus para ser pastor. Hoje eu entendo que a minha vida é cuidar de outras vidas. Então, tudo que eu não imaginava mudar em mim, o Senhor mudou. A única coisa que eu precisei foi permanecer. Eu digo para você, que passou pelo encontro, e digo para você também que ainda vai passar. Permaneçam. O vitorioso não é o mais rápido, não é o mais inteligente, não é o mais esperto. O vitorioso é aquele que permanece. Porque a palavra de Deus, ela fala lá em Romanos, não precisa projetar. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Apenas permaneçam. O Senhor vai fazer na vida de vocês também. Hoje eu vivo uma vida realmente, apesar de muitos irmãos olharem para mim, acharem que eu sou um cara muito fechado, realmente, eu não sou um cara que está sempre sorrindo, não sou. Mas eu sou muito feliz. Muito feliz. Eu perdoei quem eu precisava perdoar, eu me perdoei também durante o meu encontro. A minha vida mudou nesses últimos 3 anos. Demais. Tenho os meus problemas, todos nós temos, todos passamos pelas nossas lutas, mas hoje eu sei que eu não estou sozinho em nenhuma delas. Hoje eu sei que eu tenho um Deus que me fez vitorioso sobre cada uma delas. E é assim com vocês também. Então agora no próximo sábado, nós vamos ter mais um encontro com Deus. Nosso alvo é 100 pessoas, eu creio em nome de Jesus, e vamos bater esse alvo. Eu lanço esse desafio, esse convite para você. Você que ainda não passou, você que tem dúvidas, você que acha que nada mais pode mudar a sua vida, se permita viver isso. Venha, tenha realmente um encontro com Deus, descubra que você é amado, descubra que você tem um pai que deu o único filho dele para que nós, eu e você, não perecêssemos, mas para que nós possamos ter a vida eterna. Descubram esse amor que ele tem por você. Venham, recebam da parte de Deus, venham brabos, venham emburrados, venham arrastados, mas venham. Eu tenho certeza que Deus tem algo para cada um de vocês. E para vocês que passaram pelo encontro, lembrem-se, vencedor é o que permanece. Apenas permaneçam. Amém?